estatuto, aos requisitos legais. Foi na altura com o Dr. António Bessa, essa foi a temática da altura. E pôde haver a nossa equipa técnica de som. Muito bem. Somos todos muito versáteis e polivalentes. E pode haver até um esclarecimento, as pessoas tenham algumas dúvidas, porque no fundo ele também trabalha diretamente com cuidadores e dá apoio nesse sentido. Inclusive a questão do estatuto maior acompanhado. A segunda sessão foi em dezembro e foi no caso com a doutora Fátima Barbosa e com a enfermeira Elizabeth sobre a temática Sou Cuidador e Agora, aquela questão de que de repente confrontamos com uma realidade que ela já existia, só que num grau de dependência maior é que nós nos apercebemos de que somos cuidadores e da realidade em que estamos. Em janeiro tivemos os cuidados humanizados, tivemos aqui a Humanitude Portugal a falar um pouco daquilo que representa ou a importância de trabalharmos todos, seja no setor, seja no âmbito de cuidador informal, seja no âmbito dos cuidados formais ou cuidados de saúde, do quanto pode ser positivo utilizar aquilo que a Humanitude ou a humanização dos cuidados nos traz depois para a prática. Pequenas dicas, pequenas estratégias, no fundo, de como depois, na realidade, pode resultar melhor e a relação cuidador-pessoa cuidada se torna mais leve, porque nós sabemos que não é fácil. Uma coisa é ser um dia, outra coisa é ser muitos dias, muitos anos e uma vida inteira, e isso começa a tornar-se pesado. Por mais que haja amor, não deixa de haver ali uma dor que depois, com o arrastar do tempo, leva a um grande sofrimento. E a Humanitude foi isso que nos... Foi pouco tempo, no fundo, mas foi uma sensibilização nesse sentido e um abrir aqui do que poderá ser a utilização dessa forma de estar, que eu costumo dizer é também uma forma de estar, e o quanto pode se tornar mais fácil no dia-a-dia. Hoje temos cá o Núcleo de Saúde Mental e vieram todos, é um gosto. É isso, porque também estão para arrancar realmente com os grupos de autoajuda, certo? E é importante que esta informação seja divulgada e passe realmente para toda a gente. A questão dos grupos de autoajuda e dos próprios cuidadores poderem partilhar entre si aquilo que são as situações que têm no dia-a-dia, que não são, por um lado, não são iguais porque cada caso é um caso e há cuidadores de vários, nós já sabemos, desde cuidadores de filhos, cuidadores de pais, cuidadores do marido ou esposa, desde situações de maior dependência, situações de realmente que já estamos a falar de longevidade, de pessoas com mais idade. Portanto, são situações diferentes, mas há aspectos que realmente se cruzam também entre si e quem sabe daí depois não surgem relações mais próximas que às vezes começam num grupo de autoajuda, mas depois dão continuidade com relações de amizade e às vezes até uma chamada telefónica de uma pessoa para a outra e já têm ali um apoio e uma retaguarda que é fundamental, sim. Só não sentirem que a pessoa está só, já isso é muito, muito importante. No entanto, quem faz a apresentação não sou eu, mas sim vocês, e creio que será a enfermeira Paula, em representação, não é? O enfermeiro João Paulo também, não sei se vão interagir. Só vou apresentar o grupo. Sim, ok, muito bem. E eu vou-me sentar, estejam à vontade porque temos transformado isto também em conversa. Ou seja, a dada altura, se as pessoas começarem a interagir, acho que só é positivo para todos. Sim? Até já. Então, nós somos um grupo de enfermeiros com especialidade de saúde mental e psiquiatria, que trabalhamos nos centros de saúde, não é? Vulgarmente conhecidos pelos centros de saúde. Está aqui a equipe toda, há mais 2 colegas que trabalham em centros de saúde, mas não fazem parte deste núcleo, deste grupo que vai trabalhar com o cuidador informal. Portanto, eu apresento a Ana, a Inês, eu e a Ana, a Dona Rosa, que vai trabalhar connosco nos grupos de autoajuda, é uma cuidadora que depois vai conversar um bocadinho sobre a experiência dela e ensinar-nos também. A Paula, a Sandra Margarida e a Paula Machado, que vai fazer a apresentação. Portanto, não vou demorar muito tempo. Os colegas pediram para fazer esta apresentação só por eu ser mais velho, que é muito triste. Portanto, Paula, a palavra é tua. Tá bem? Obrigada, João Paulo.
Olá, bom dia a todos. Obrigada então pelo convite, por estarmos aqui. Tal como disse a doutora Daniela, isto é uma conversa, portanto, interrompam a qualquer momento para não ser maçador para ninguém, está bem? Se quiserem interromper, sintam-se à vontade. Nós vamos hoje falar aqui um bocadinho do que são os grupos de autoajuda. Contudo, eu vou fazer aqui uma pequena contextualização, como é que aparecem, não é? Como é que chegamos até aqui aos grupos de autoajuda. Nós hoje vivemos numa sociedade que está bastante envelhecida, não é? Temos cada vez pessoas mais idosas e mais dependentes a precisarem de mais ajuda. E é aqui que surge o papel do cuidador informal, não é? Que muitas vezes se encontra em contexto da família. Habitualmente são os cuidadores, são os familiares que são cuidadores informais. E sabemos que o cuidador informal é a pessoa que cuida de alguém de uma forma permanente ou muito regular, que se encontra numa situação de dependência. Eu trouxe aqui alguns números, só para termos uma noção, provavelmente não será nada de novo. Nós sabemos que em Portugal existem cerca de 800 mil cuidadores, maioritariamente mulheres, acho que isto também tem um bocadinho a ver com a nossa cultura, e entre os 45 e os 75 anos. Na Europa, podemos dizer que 80% dos cuidados prestados a pessoas dependentes são prestados pelos seus familiares e que isto representa um valor económico de 50% a 90% dos custos totais de longa duração. Ou seja, se nós verificarmos, a despesa financeira com estes cuidados está sobretudo no cuidador informal. São eles que assumem este custo. A custo zero para eles, não é? Okay? Portanto, tem um peso significativo. E é aqui, então, que quando a pessoa assume o papel do cuidador informal, isto acaba por ter alguns impactos na vida desta pessoa. Alguns, muitas vezes, muitos impactos. Não são todos negativos e por isso eu pus primeiros positivos, porque acho que isto também é importante nós percebermos que o ato do cuidar traz algumas coisas boas, nomeadamente a questão da reciprocidade, não é? Do dar e receber. Nós, porque somos altruístas e gostamos de ajudar, sentimos-nos bem quando ajudamos os outros. Dar e receber é uma coisa importante. O sentimento de dever cumprido. Nós, quando estamos a cuidar do nosso cônjuge, estamos a cuidar do nosso pai, da nossa mãe, temos um sentimento de dever que cumprimos com aquilo que era expectável, que era desejável. E também o crescimento pessoal. Porque eu, quando passo a cuidar de alguém, vou passar por um conjunto de adversidades, é verdade, também, que de certa forma vão contribuir para o meu desenvolvimento pessoal. Concordam com esta parte positiva? Ótimo. Contudo, a assunção deste papel também coloca a pessoa em algumas fragilidades. A vivência da sobrecarga, seja a nível físico ou a nível emocional, não é? A sobrecarga física é mais notória quando temos idosos a cuidar de idosos, é aí que se nota mais a sobrecarga física. O risco da pobreza e do isolamento social, associado ao facto de muitas vezes as pessoas terem que deixar os seus empregos e de certa forma deixarem de ter a sua vida social porque percebem que já não têm tempo para isso, e também as repercussões na saúde e na qualidade de vida do cuidador, não é? Então, quem cuida tem impactos negativos pela responsabilidade que está a assumir, quer na vida familiar e social, por vezes a falta de disponibilidade para a família, isto pode levar aqui a algumas situações de conflitos, a nível social, porque naturalmente se vão isolar mais, sentem que não vão ter tempo para dar continuidade às suas relações, o sentimento da sobrecarga e até a questão financeira, não é? Porque se eu deixo de trabalhar e passo a ser exclusivamente cuidadora, posso ter aqui algumas restrições financeiras. Alguns estudos também apontam que os cuidadores dizem que uma das dificuldades que sentem é a falta de apoio e de proximidade dos técnicos de saúde e do serviço social. E se calhar também temos que refletir todos um bocadinho nisto, não é? Portanto, isto levanta-nos muitos desafios. É importante nós haver um reconhecimento social, cultural e político do ato de cuidar. Este caminho já foi sendo feito. E também temos medidas de forma a minimizar os aspectos negativos e a potenciar os aspectos mais positivos do ato de cuidar. E é aqui que surge o Estatuto de Cuidador Informal, com a lei que saiu em 2019 e depois o decreto que o regulamenta. Neste estatuto estão previstas então algumas medidas de apoio ao cuidador informal, e é aqui que vai entrar o núcleo de saúde mental,
Eu só coloquei aqui as medidas para o cuidador informal principal, porque senão o objetivo aqui não é apresentar o estatuto. E as medidas de apoio estão previstas é existir um profissional de referência de saúde e da segurança social que trabalhem em parceria. E estes profissionais elaborarem um plano de intervenção ao cuidador. A existência de grupos de autoajuda, e é aqui que vai entrar o papel do núcleo de saúde mental. A formação e a informação passa muito pela capacitação, de acordo com os cuidados que aquele cuidador presta, e aqui os enfermeiros das unidades de saúde familiares têm um papel ativo, não é? Ou devem ter. O descanso do cuidador informal, que é algo que existe, ou que está preconizado, não é? Mas que na prática, eu não sei se têm aqui cuidadores, se calhar na prática fica muito aquém daquilo que era desejável. O estatuto de trabalhador estudante, se o cuidador informal for estudante, e também, posteriormente, um reconhecimento das competências daquele cuidador, porque às vezes há cuidadores que estão muitos anos a prestar cuidados e também ver-lhes reconhecidas estas competências faz todo sentido, não é? Então eles adquirem ali uma mais-valia, até para depois poderem usar estas competências noutros que possam precisar. Ok? Enquanto Centros de Saúde de Braga, qual é a resposta então que nós delineamos para dar resposta a estas medidas que estão contempladas no Estatuto? Nós temos temos mais tipos de unidades, mas eu vou só falar destas duas que são as envolvidas. Temos as unidades de saúde familiar, que são aquelas que tradicionalmente vocês todos conhecem, que é onde têm os vossos médicos de família, os vossos enfermeiros de família, certo? Os centros de saúde. E é lá onde são prestados os cuidados de saúde ao longo do ciclo de vida. Cabe à unidade de saúde familiar ter um profissional de referência que, em parceria com o profissional da segurança social, vai fazer o plano de intervenção ao cuidador. E é aqui, na elaboração deste plano de intervenção ao cuidador, que se vão ser identificadas as necessidades dele. E uma das necessidades deste cuidador pode ser precisa de apoio no âmbito da saúde mental. Ok? Então, estando esta necessidade identificada, eles de alguma forma, que nós à frente já vamos falar, vão chegar aos enfermeiros que estão nas UCCs. O que é que são as UCCs? São unidades de cuidados na comunidade. Já alguém tinha ouvido falar? Já. Pronto, ok. Já é um bom sinal, porque aqui há uns anos atrás era um conceito pouco conhecido. Nas unidades de cuidados na comunidade estão maioritariamente enfermeiros especialistas. São enfermeiros que trabalham com grupos mais vulneráveis, ou então que trabalham fortemente a área da educação para a saúde. Okay? Nós, os enfermeiros especialistas de saúde mental, desenvolvemos trabalho com os cuidadores informais, também nas escolas, não é? Também trabalhamos a promoção da saúde mental. Portanto, se houver esta necessidade identificada, os cuidadores serão então referenciados para os grupos de autoajuda, que será este o nosso papel, e também, de certa forma, temos todos aqui a responsabilidade de prestar o apoio psicossocial. Precisamos de mobilizar recursos internos, e isso podemos fazer nos grupos de autoajuda, mas também recursos externos, porque não chega, temos muitas estratégias adaptativas. Depois, à nossa volta, também temos que haver um conjunto de apoios fundamentais para que a pessoa se sinta mais segura. Ok? Contudo, as UCCs não trabalham, não vão agora começar a trabalhar com o cuidador informal. As UCCs já trabalham com o cuidador informal desde 2018. Nós chegamos a ter algumas atividades direcionadas em grupo, usando como base o modelo multifatorial da saúde mental positiva da Teresa Luque, quer com cuidadores informais, quer com cuidadores formais, que acho que também aplicámos aí um programa com um grupo de cuidadores formais após pandemia, ok? Mas também fazemos intervenção individualizada, quer em contexto de domicílio, quer em contexto de unidade de saúde familiar. O que é que nós trabalhamos individualmente com o cuidador? Aquilo que for sendo as necessidades que nós identificamos. A adaptação à nova condição do cuidador, não é? É preciso criar aqui estratégias. As estratégias de coping, a ansiedade e a sobrecarga, não é? Que acima de tudo é que eles têm que é sobrecarga. Ok? O que é que nós queremos fazer no futuro? Nós, os CCs, não é? Queremos continuar a ser uma resposta no âmbito da saúde mental ao cuidador informal.
como manter as intervenções que temos feito até então, seja a título individual ou em grupo. Contudo, se calhar agora vamos direcionar os grupos para os grupos de autoajuda, se calhar não trabalhar com o modelo da saúde mental positiva, mas sim com os grupos de autoajuda. Okay? Para percebermos melhor esta necessidade, eu acho que já todos nós conhecemos muitos estudos que nos dizem que os cuidadores informais precisam de apoio na área da saúde mental. Contudo, eu descobri este estudo e trouxe, foi um estudo que se fez no ano passado, que pretendia avaliar a saúde mental e o bem-estar dos cuidadores informais em Portugal. Foi um estudo realizado pela MERC, em parceria com o movimento dos cuidadores informais. Foram aplicados questionários desde novembro de 2022 até janeiro de 2023 a cerca de 1.183 cuidadores. Okay? E eu trouxe algumas conclusões deste estudo para nós percebermos esta necessidade. Temos 83,3% de cuidadores informais admitem ter-se sentido em estado de burnout ou exaustão emocional em algum momento. É muita gente a sentir-se em burnout, a sentir-se sobrecarregado. Temos mais de 80% dos cuidadores a sentirem esta sobrecarga. Okay? Temos 78,5% que consideram que o seu estado de saúde mental influencia o desempenho enquanto cuidador. Ou seja, se eu não estou bem, naturalmente o meu papel que eu estou a desempenhar como cuidador também vai sofrer algumas consequências. Está bem? E cerca de metade diz não ser capaz de se rir e ver o lado positivo como via antes. Okay? 63,7% sentem dificuldade em estar à vontade ou estar descontraídos, portanto estão sempre apreensivos, mesmo que de alguma forma consigam até ter ali um período de descanso, habitualmente estão sempre a pensar que têm que ir prestar os cuidados. A Rosa abanou com a cabeça, não foi? 45,7% sentem-se muitas vezes ansiosos e contraídos e 37,4% perderam a vontade de cuidar de si. São números muito elevados. Eu, de facto, quando comecei a ler este estudo, eu já tinha noção, mas quando comecei a ler não tinha a noção de que era tanto, que eram valores percentuais tão elevados. Okay? E por isso, cá estamos nós para dar resposta com a dinamização dos grupos de autoajuda. O que são isto dos grupos de autoajuda? São estruturas relativamente pequenas, devem ter entre 6 a 15 elementos, não mais. Não é desejável. E, no fundo, eles são grupos de pessoas que partilham das mesmas situações, dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, que se vão encontrar periodicamente e partilharem soluções. Se eu tive este problema e resolvi desta forma, ok, se calhar isso até resulta comigo. E é o que se pretende isto num grupo de autoajuda. Porque é muito na prática. Às vezes nós profissionais damos muitas dicas, damos muitas estratégias. Mas se calhar quem está a vivenciar o problema tem dicas muito mais reais, muito mais objetivas, com muito mais de encontro àquilo que aquela pessoa precisa. Faz mais sentido. Portanto, os grupos de autoajuda, no fundo, baseiam-se no conceito de que, ao ajudar os outros, as pessoas ajudam-se a si próprias. Eu vou para um grupo de autoajuda procurar ajuda para mim, contudo a minha experiência com certeza também vai ajudar o outro. Ok? Eles, a partilha de experiências e a forma como superaram aquela situação, vai sempre acrescentar alguma coisa. Estão várias vantagens associadas aos grupos de autoajuda. Há alguns estudos, alguns livros que fomos lendo e fomos verificando que existem até bastantes vantagens nestes grupos de autoajuda. Faz com que o cuidador se sinta menos sozinho. Nós vimos em cima que um dos impactos negativos tinha a ver com o isolamento social, não é? Portanto, ajuda a que eles se sintam menos sozinhos, que estejam menos isolados, reduz o sofrimento e a ansiedade, diminui os níveis de tensão e depressão, sabendo que a depressão é a patologia de foro mental mais frequente no cuidador, são os quadros depressivos, portanto também estamos aqui a contribuir para que haja menos depressões. Permite um maior acesso à informação, diminui os conflitos. A verdade é que se nós estivermos melhor com nós próprios,
também conseguimos gerir melhor as situações na nossa vida. Permite ao cuidador obter estratégias para lidar com a situação. Ficam com uma rede social mais vasta, que é importante. Porque se eu precisar de ligar a alguém a dizer, olha, eu preciso muito da tua ajuda, porque eu tenho que ir a algum sítio e preciso de alguém que fique aqui. Se houver alguém no grupo em quem eu confio, isto vai ser bem mais fácil. Okay? Aumenta a autoestima. Também vimos naquele estudo que foi feito o ano passado que as pessoas deixam de cuidar delas próprias, portanto perdem aqui um bocadinho esta autoestima. E ajuda o cuidador a reconhecer as suas próprias capacidades, que isto às vezes também traz muita insegurança, não é? Quando o cuidador não consegue ter um reconhecimento daquilo que é capaz e daquilo que não é capaz, que não tem mal nenhum, nós não temos que saber fazer tudo, muito menos quando a maior parte das pessoas são cuidadoras, não é porque programaram, temos que ser cuidadoras. Foi porque alguém um dia foi internado e disseram, olha, senhora, a partir de agora tem que cuidar deste familiar. E até elas perceberem que estão no papel de cuidadoras, é um percurso, demora algum tempo. O que é que ter como objetivos estes grupos de autoajuda? Então, que nós pretendemos dinamizar? Melhorar o nível de qualidade dos utentes acompanhados no âmbito da saúde mental, com ganhos claros na gestão do stress, que é esse que se pretende, como objetivos específicos que eles desenvolvam estratégias, competências, estratégias de coping, no fundo são estratégias de adaptação àquela nova condição, e também, por um lado, promover a literacia através da educação para a saúde. Quanto mais sei, mais segura estou no que faço, menos stress tenho. Certo? Isto acontece em tudo na nossa vida, não é só no ato de cuidar. Está bem? O nosso público-alvo serão os cuidadores informais da área de abrangência de Braga, que apresentem de alguma forma sinais ou sintomas de stress ou de sobrecarga. Nós sabemos que os cuidadores apresentam sinais ou stress de sobrecarga, eu não trouxe isso para aqui, porque é uma questão mais técnica, através da aplicação de uma escala da sobrecarga do cuidador informal, que à partida será aplicada por um profissional de saúde que acompanha aquela situação. Ok? Quem é que pode fazer a referenciação para os grupos de autoajuda? A equipa de saúde familiar, provavelmente será a maior referenciadora, porque terá que haver um enfermeiro responsável, um enfermeiro e um profissional da segurança social para elaborarem um plano de intervenção ao cuidador. E, portanto, ali irão aplicar a escala e verificar se há ou não esta necessidade. As equipas das SCCIs, com quem nós já temos vindo a trabalhar desde 2018, estes cuidadores, as SCCIs são as equipas de cuidados continuados na comunidade, que também fazem parte das UCCs, onde estão os enfermeiros especialistas, e é sobretudo com estes cuidadores que nós temos vindo a desenvolver a atividade. E também o hospital. Eu pus ali 3 pontinhos porque acredito que os cuidadores possam começar a chegar de outras formas, mas só quando começarmos a implementar isto é que também vamos perceber se podem existir ou não outras entidades diferenciadoras. Não é? Como é que nós vamos intervir? Assim que chega uma referenciação de um cuidador à unidade de cuidados na comunidade, o enfermeiro de saúde mental vai entrar em contato com esse cuidador, vai convocá-lo para uma consulta de enfermagem de saúde mental, vai explicar exatamente que tipo de intervenção é que são realizadas no contexto dos UCCs, considerando a que mais se adequa àquele cuidador que ali está, pode ser individual ou pode ser em grupo, e o cuidador assinará um consentimento, se pretender continuar com o nosso apoio, e a partir daí inicia o nosso acompanhamento até uma possível alta. Está bem? Os grupos de autoajuda, nós neste momento temos programado para as sextas-feiras das 9 às 12 na Junta de Freguesia da Sé. É neste momento o espaço que está disponível, o horário que está disponível para arrancar. Contudo, não quer dizer que não possam posteriormente haver outras salas, outros períodos. Isso terá que depois ser ajustado com os parceiros, está bem? Ok? Alguma dúvida que queiram colocar? Nós tínhamos ali o Correio do Minho, que perguntou qual a data de início mesmo dos grupos de autoajuda. E hoje de tarde vão ligar porque querem saber.
Nós- Porque ainda não arrancaram mesmo, certo? Não. Ainda só estão na divulgação, sim. Sim. Nós temos que ter cuidadores disponíveis para este horário, não é? Sim, Para este sim. horário, para este timing. Nós neste momento estamos a trabalhar individualmente, as UCCs que aqui estão a fazer um trabalho, cada uma na sua unidade, a trabalhar os cuidadores informais, maioritariamente os cuidadores das SCCIs, tal como eu tinha dito. Contudo, se nós tivermos cuidadores que justifiquem a realização do grupo e que tenham disponibilidade para aquele momento, porque por vezes os cuidadores têm dificuldade em ter alguém que fique, se houver no mínimo 6 pessoas, é o que se pretende. Também não se pretende que o grupo tenha menos que 6 pessoas, senão não vai conseguir ter a dinâmica Sim. Necessária, não é? necessária. Está bem? Portanto, assim que haja esta conjuntura, arrancamos. Ok. Da nossa parte, já no outro dia fiz esse comentário. Pelo menos a sala de São Lázaro, que nos está cedida às terças-feiras à tarde, também Ok. poderá ficar disponível para, se for um horário mais conveniente, no período da tarde, ficar disponível para o efeito. Estava aqui uma cuidadora em simultâneo, que eu fiz um pequeno direto, e uma cuidadora a perguntar se não podíamos fazer direto destas sessões. E às vezes isto vai ao encontro realmente daquilo que temos Claro. conversado, que é a dificuldade em sair de casa. E nós bem que queremos pensar que agora a pandemia, já nos livramos supostamente de uma pandemia e poderíamos voltar ao presencial, mas o que é certo é que o online, os diretos facilitam. Continua a ser, Dá para perceber que as pessoas estão interessadas nas temáticas, mas realmente a facilidade do online e do direto. não tem. O cuidador sente que está preso, não é? Sente que não Sim. tem quem fique com a pessoa que precisa ser cuidada, não é? E eu acredito que esse é sempre o grande handicap para a realização dos grupos. Contudo, eu também acredito que há aqui duas situações. Uma é que, por vezes, quando nós trabalhamos os cuidadores a nível individual, percebemos que até existem ali alguns recursos que não estão a ser utilizados por várias razões, e nós podemos ajudar na identificação desses recursos, muitas vezes familiares, e na dinamização desses recursos. Mas também era importante que houvessem recursos externos, e nós temos vindo a falar sobre isso nas reuniões, não é? Da necessidade de haver um grupo de voluntários ou pessoas que pudessem de alguma forma ficar com aquela pessoa que precisa de cuidados, para o cuidador poder. Quando nós falamos de descanso cuidador informal aqui, pensamos no longo prazo, não é? Na possibilidade de treinamento. Mas se um cuidador, uma vez por semana, pudesse sair para ir ao cabeleireiro, para ir tomar um café com as amigas ou com os amigos, era tudo muito mais fácil. Era, não era? Pois, eu sei. Se calhar é exatamente essas coisinhas do dia-a-dia que nos fazem falta. Claro que o internamento de 15 dias para poder ter umas férias são importantes, mas eu acredito que é no dia-a-dia que nós conseguimos aliviar esta sobrecarga. E passaria um bocadinho por aqui, não é? Porque percebemos que recursos existem no contexto familiar e que recursos existem na comunidade para podermos aqui. Sim. Eu peço desculpa. Podem intervir, está bem? Pelas perguntas que lhe vou fazer, e desculpa aos profissionais que estão aqui, mas eu vejo isto noutra perspectiva. Antes de mais, gostaria que isto saísse do papel e passasse à prática, com o devido respeito que tenho por todos e quem trabalha nisto. Mas eu também sou cuidadora, sou trabalhadora a 100%, mas cuido dos meus pais. E, portanto, isto chega-se a uma certa altura que não dá, não é impossível. Com família e tudo mais. Claro. Portanto, gostava que isto passasse à prática. Depois, a minha experiência de profissional, que eu sou advogada, e daí fica a pergunta. Estaremos a falar destes grupos, dos grupos de apoio, estaremos a falar de uma CPCJ que não funciona, zero, desculpem quem está aqui e que esteja ligado a isso. E eu falo da experiência profissional nos tribunais de família que faço muito. Portanto, gostaria de deixar aqui o apelo que isto não pode ficar tem que ficar para além do papel. Porque se formos finalizar e for como a CPCJ ou como as técnicas do social, com o devido respeito venho por elas, porque a minha mãe também foi, durante muitos e muitos anos, vale zero. Portanto, não trabalham em articulação, não vão às casas, não acompanham os menores, não acompanham a mãe, não acompanham o pai, e as situações muitas vezes são gravíssimas. Pronto. Isto é um apelo que eu faço, que se isto é para estar num papel ou para de alguma forma não funcionar, e atenção, permitam-me só isto, porque eu estou a falar da parte em que a intervenção não é ativa, e estou a falar da CPCJ, por exemplo, entende? Eu estou para fazer este paralelismo.
porque é uma coisa que realmente me perturba imenso. Porque depois temos nós que intervir e depois muitas vezes criam-se ali situações de algumas zangas e de algumas situações extremamente desagradáveis. Depois, entretanto, queria lhe perguntar também de que forma é que a Câmara pode intervir convosco, ou neste caso com todos estes grupos, com a Segurança Social e com as unidades de saúde local. De que forma? Eu vou responder à primeira questão Sim. e a segunda questão vou remeter para os enfermeiros responsáveis, que acho que é mais da questão da participação da autarquia, já não será da minha competência, está bem? Relativamente à resposta, eu sei que, falando em termos de saúde, não da CPCJ, são outros serviços, não lhe posso dizer que por vezes os cuidadores, ou até, se falarmos sem ser dos cuidadores, se possam de alguma forma se sentir defraudados com algumas expectativas que se criam. Isto como acontece em quase todos os serviços, não é? Há questões que nós tentamos colocar na prática e que depois, atenção, que eu não por estou uma a ou por reclamar, outra, nunca, enquanto claro, eu puder, eu não vou reclamar. mas nós temos que Enquanto ser, eu estiver de pé, sabe, vou ser eu acho não... que nós profissionais temos que ser o suficientemente transparentes e assumir as dificuldades que sentimos no nosso dia-a-dia, porque só assim é que podemos resolvê-las, não é? Portanto, não adianta nós estarmos aqui a dizer, epá, nós somos os melhores, nós fazemos tudo bem. Não é assim. Nós temos tentado trabalhar com o cuidador informal desde 2018, tal como eu já tinha dito. Tentamos várias estratégias para dinamizarmos grupos. Foi sempre difícil, precisamente por este handicap que nós já anteriormente falámos, não é? A falta de recursos para que aquele cuidador se possa deslocar para o trabalho em grupo. E houve grupos que foram iniciados, eu falo-vos com experiência própria, e que ao fim de 3 sessões as pessoas acabaram por perceber que o familiar já não ficava porque já não lhe dava jeito ou porque não tinha. Por isso é que eu digo, é preciso o recurso da família, mas é preciso o recurso também na comunidade para permitir que quem inicia um processo destes possa levá-lo até ao fim, porque de facto as pessoas depois sentem-se defraudadas. Quer dizer, eu fui lá, perdi 1 ou 2 dias e isto não resolveu nada. Mas nós muitas vezes não temos essas respostas. Infelizmente, não temos. Nós gostaríamos muito de iniciar estes grupos o quanto antes, até porque basta pensarmos no estudo que eu trouxe ali há bocado, dar-nos ali valores assustadores, certo? Pronto. Eu própria confesso que fiquei um bocado surpreendida. Eu sabia que os valores eram altos, mas não tinha esta noção quando percebi e fui ler este estudo. E, portanto, isto é um trabalho urgente que tem que ser feito. E sabe porque é que tem nesses valores? Se me está a dizer que o Estatuto saiu em 2018, só se começou a falar disto, mesmo entre nós juristas. Ainda Agora, está. É verdade. Quem é que se lembra de em 2018 se falar disto? Ninguém, nem nós juristas. Entra-me alguém pelo escritório, por exemplo, e esta o que é que eu digo a um cliente que vem tratar uma questão jurídica qualquer, que tenha a ver, olha, compartilhas com uma coisa qualquer, divórcio, uma situação qualquer, o que é que eu digo se ele me pede, olha, tenho a minha mãe ou o meu pai neste quadro, estou zangada com os meus irmãos que ninguém se entende, porque muitas vezes isto vem daqui. Sim. Por fazer alguma mediação. Não, agora sou eu que pago, agora não sou eu que pago, agora eu pago as fraldas. Isto é horrível mesmo para mim. Eu que cuido, por acaso tenho uma boa relação com as minhas irmãs, vamos dividindo. Mas não está a ver a quantidade de pessoas que me aparece assim e coisas que depois também ferem a questão que temos que ter enfim, temos que respirar fundo muitas vezes quando ouço algumas coisas que me perturbam claramente, mas eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar o meu dinheiro, eu não posso parar, olha, faz favor. Muitas vezes já fiz isso, olha, eu não estou em condições de tratar de uma coisa desta, olha, vão procurar outro advogado que eu não tenho capacidade emocional para poder estar a ouvir o que estão aqui a falar. Muitas vezes é isto, porque eu já paguei a fralda, porque agora ficas tu com a mãe, e portanto isto aqui é uma arma de arremesso, que é possível mesmo para nós. Agora o que é que eu digo? Vão à Segurança Social, vão à unidade local, o que é que eu digo às pessoas que me procuram neste momento? Os cuidadores, que são cuidadores. Sim. Pronto. É importante que o cuidador, se tiver com algumas dificuldades, se dirija ao seu enfermeiro e médico de família, ok? E através da elaboração do plano de intervenção ao cuidador, contudo, interessa dizer que só tem um plano de intervenção ao cuidador quem tem estatuto. Mas nós não deixamos os outros de fora. Nós já conversamos sobre isso. Ser assumido na Segurança Social, eles metem os papéis para ser atribuído o estatuto do cuidador informal, e esses
não nos fogem da teia. Esses estão sempre na rede. Hum. Porque esses utentes são imediatamente remetidos para os profissionais de referência, segurança social e saúde, e é feito um plano de intervenção àquele cuidador. Portanto, esses estão sempre salvaguardados. Mas isso é feito Sinalizados. agora? Já Estão sempre sinalizados? sinalizados. Já estão Estão a sinalizados? começar a ser ok. sinalizados. Pronto, Nós é só para temos um saber. grupo, Uhum. nós temos um grupo de trabalho, eu não falei disso aqui, porque é o grupo que... Diga, enfermeira, ia falar? Não ia dizer nada, ia só. Nós temos um grupo de trabalho neste momento com vários parceiros, mas depois, se calhar, a enfermeira João Paulo pode falar um bocadinho sobre isso. Temos vários parceiros da comunidade envolvidos. Desculpe, tenho um bom corpo para Para- levar, está bem? Mas estou lá fora. Desculpe. Temos um grupo de vários parceiros neste momento envolvidos, no sentido de sinalizarmos os cuidadores que estão com estatuto neste momento e também de encontrar formas de os outros que não têm também não nos fujam, ou pelo menos que possam de alguma forma usufruir dos serviços que eles possam precisar. Se um cuidador informal for ter com o seu enfermeiro de família e dizer assim, não aguento, eu estou em exaustão, É que depois temos outra o vertente, enfermeiro os de cuidadores não família... falam, não conseguem articular, não falam, não têm dificuldade em expressar-se. Mas por vezes os serviços de saúde acabam por se expressar. Porquê? Porque o enfermeiro e o médico de família são uma referência. Nós, quando falamos de enfermeiro e médico de família, muitas vezes são pessoas que são enfermeiros e médicos daquela família há muitos anos, já passaram por várias gerações. Sim. Há ali uma relação de Sim, 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 proximidade, sim. não é? E, havendo esta identificação desta necessidade, o enfermeiro de família pode aplicar a escala de Zarit, preenche e assim, não. E este cuidador tem critérios para os grupos de para o apoio para a Falou de saúde uma escala, mental. desculpe, não A escala de Zarit. Ah, Portanto, é assim que nós avaliamos o nível de sobrecarga do Ok. cuidador informal. eu nunca vi ok. enfim, Se aquele cuidador, independentemente do estatuto ou não, esta situação é identificada, pois com certeza o núcleo de saúde mental irá trabalhar com este cuidador, independentemente de ele ter estatuto ou não. Uhum. Contudo, temos que assumir que estes cuidadores não estão no circuito normal, não é? E eu também acredito que o caminho está a começar. Certo. Há coisas que se calhar nós percebemos que provavelmente hoje achamos que estamos a fazer bem, daqui a um mês ou dois vamos perceber que estamos a fazer mal e vamos ter que ajustar, não é? Porque estes processos são sempre assim. Claro. Há uma legislação, vamos pô-la na prática. O que acontece sempre quando a pomos na prática? Percebemos que há momentos em que aqui temos que recuar um passo porque isto não funciona. E é isto que nós temos que assumir enquanto técnicos uns com os outros. Portanto, as coisas nem sempre correm como era desejável. Está bem? Sim. Peço desculpa. Isto é, no fundo, um tema fraturante. Isto é, no fundo, para os funcionários para se mudarem a dar os passos, porque eu disponibilizo-me para alguma coisa que precisem dentro do meu horário. Estou a falar do grupo de autoajuda. Aliás, é essa a minha função também. Dentro da possibilidade, eu também estou disponível lá, como disse aqui, não é? Da junta, presumo que é isso. Da Junta da Freguesia É da isto, Sé, não é? exatamente. Das Não nós precisa de ser os meus pais, enquanto não houver necessidade, nós, enfim, vamos providenciar isso enquanto nós filhas pudermos. Para já não tem sido necessário, é difícil, mas vamos articular. Mas estou à disposição para poder Gostaria de integrar o grupo, é não, isso? ajudo, De colaborar com a dinamização do grupo, mesmo em termos enquanto jurídicos, cuidadora, não é? ajudar. Da sua experiência. Sim, ajudar. Ok. A minha função também é essa, isso é a minha forma de estar na vida, porque depois temos outros advogados, atenção que eu não me estou a vender, desculpem, não é? Eu Sim, falo, mas tem aí o sou know-how, honesta, pode ser sou político. franca, ensinar as pessoas, preencher requerimentos, endereçá-las ao centro de saúde, que eu estou ligada ao centro de saúde também de Massimins, ou seja, no fundo contribuir com aquilo que eu tenho de melhor que eu entendo que é a minha essência, não é? Orientá-los. Que é isto que, que me Quem interessa. dá o que pode a mais não é obrigado. Portanto, se cada um de nós der um pouco Der um de si, daquilo que pouquinho. sabe, Mas eu isso, vejo não é? tanta coisa, tanta gente que me chega ao escritório que vem Aproveitar de um o e de outro, know-how que às tem, de vezes certa tão forma, pouco, para é tão pouco. conduzir Olha, já aqui. tentou, vamos lá, já tentou, olha, vamos aqui online vir, preencha Sim. isto para ajudar. Depois pessoas que vêm de áreas limítrofes, Vieiras do Minho, Gerês, o profundo, lá, porque não Mais sei se rural, vocês mais atuam zona mais também nas regiões limítrofes. Agora com o LIS, não é? Já abrange também Pronto, as áreas que pois, nós é ainda não muito sabemos importante. na prática Como é que vai ser? como é que vai ficar, mas provavelmente sim. teremos Pronto, com pontos de conexão, não é? Pronto, aqui, ali ou ali, fazer a articulação com isso. Claro. Ok. Muito obrigada. Primeira Paula, desculpa. Falaste que os grupos de autoajuda vão começar agora a desenvolver o seu trabalho. Mas fala um bocadinho da vossa intervenção
individual. Eu acho que é importante. Nós temos aqui a seguir, nós temos a Dona Rosa, que vai ser o testemunho, mas posso falar um bocadinho disso. Fazer só uma pequenina introdução, porque eu acho que a Dona Rosa vai falar em própria pessoa, não é? Pronto, e acho que isso é importante. Nós, a título individual, quando nos é sinalizado um cuidador com algum nível de stress no prestador de cuidados, nós fazemos uma primeira visita domiciliária, porque a verdade é que aquele cuidador muitas vezes não está com capacidade de vir ter connosco ao centro de saúde e a Rosa vai explicar isso. Fazemos uma primeira consulta de enfermagem em que é feita uma avaliação, temos uma ficha em que fazemos no fundo fazemos uma caracterização daquele cuidador, não é? O que é que temos ali à frente? Há quantos anos cuida, que escolaridade tem, de quem é que está a cuidar, portanto é toda uma ficha que nós preenchemos que nos permite e, a par disso, se necessário, aplicamos a escala de Zarit, mas provavelmente esta escala já terá sido aplicada pelo profissional que nos encaminhou. Já me aconteceu ter profissionais que não aplicaram e dizerem, olha, eu acho que precisa, e apliquei a escala. Vamos identificando as necessidades daquele cuidador. E eu acho que nós aqui temos de ter um olhar para o interno e para o externo. Eu penso que isto passa sempre por mobilizar os recursos internos e externos. Internamente, perceber que estratégias é que esta pessoa vai poder desenvolver a nível emocional, as estratégias de coping, o que é que ela vai poder mobilizar lá dentro. E depois, a externo é perceber, fazer uma avaliação familiar, vizinhos, pessoas que de alguma forma possam constituir uma rede para prestar algum apoio que aquele cuidador possa estar a precisar. E quando isto acontece, e no fim nós aplicamos a escala, e isso é bastante satisfatório, resulta. Os resultados são positivos. Deixa-me dar um exemplo. E nada, eu penso que foi a unidade local, penso que do Carandá. Um vizinho que está à minha frente, e isto, pronto, eu vivo só com a minha filha e o vizinho já tem 80 e tal anos e vive só com a mulher. Tocou à campainha e a minha filha foi à porta e disse, não te importas de vir ali? Eu pensei, a minha filha também é muito grande, pensei, esta escolhe alguma coisa e vai ao armário. Não, estava a mulher no chão, caiu. E eu não sabia, só a minha filha de 17 anos não ia lá, com certeza. Mas eu, coitadinho, ela lá foi, levantou, nem sei o que é que fizeram à senhora, porque eu não sei como é que ela conseguiu levantá-la. Mas levantou-se a filha, fui levantar a senhora, filha, mas quando for assim chamas a mãe. Vou lá eu. Lá conseguiram. O que é que sucede? Ela foi imediatamente para o hospital, entretanto não cuidaram dela como devia ter sido, ficou porque tomava varfarina, voltou para casa, no episódio de casa, mandaram-na embora, teve um AVC. Okay? Ficou ali. Volta-me o desgraçado a tocar à campainha, porque a filha não conseguia fazer um telefonema, porque nos bombeiros mandavam-lhe ligar para o número, porque não tinham assistência, porque lhe pediam um código. E eu, fazer o telefonema à frente dela, eu tenho que falar grosso, ou tenho que... Pronto. E ela até era uma pessoa com formação, mas acredito que nesta situação de realidade, com a mãe cheia de xixi na cama, não mexia uma parte de um braço, não comia, só parada, imobilizada, mais de 80 e tal anos, não é? Lá fiz eu o telefonema e lá vieram as pessoas que vieram buscar a senhora muito bem, super delicadas, amorosas. Entretanto, sou de Carandá. Há uma técnica que eu vejo, o papel que eu até tenho aqui fotocopiado, sim senhora, tudo escrito. Mas isto não pode ser escrito, porque na primeira coisa que tinha assim é dizer, meter a ação, eu até tenho aqui, meter a ação por... ai meu Deus, agora está-me a falhar isto. De maior acompanhado. Mas meter a ação de maior acompanhado. Mas quem é que percebe isto? A seguir, pedir não sei o quê, apoio para fraldas. E um terceiro, que eu até tenho aqui, é evidente. Foi-me tocada à campanha. Que eu disse, a qualquer hora da noite e do dia, venham aqui falar comigo. A mulher tem que fazer, a senhora tem que fazer fisioterapia, andam às noras, andam tolos, porque vão pôr a senhora na maia, sozinha, que tem que ficar 3 meses a fazer. O hospital não tem resposta para isto. Com um senhor que até fica sozinho, não tem apoio nenhum. Não explicam, não atuam, não fazem nada. Depois vem a filha que também, enfim,
Mas, embora escreveram, mas isto não é escrever, é ir lá à casa ver. É assim. E a minha filha tem que assistir a isto, tem que ir assistir a isto, que é um sofrimento que eu não consigo estar parada. É melhor, não vais lá, tu matas por isto tudo, mas como é que eu posso deixar de ir lá? Expliquem-me, se eu estou ali à frente, na vizinha, como é que eu posso deixar com um homem com 85 anos? Acredito. Eu acredito muito nos serviços de saúde, claro. Se não fosse Tudo eu bem. dizer uma coisa não, destas, mas- sou enfermeira, não é? Repare, Pronto. vocês também não têm Contudo, meios para o fazer. Mas esta situação... Mas eu identifiquei uma série de coisas aí que me disse e imagino quem foram categorias profissionais que interviram e porque é que interviram e porque é que disseram essa descrição que me estava a fazer e eu estava a ver o circuito, não é? Pronto. Quando nós temos um utente dependente, existem equipas que solicitam apoio do assistente social ou do nutricionista, depende. Isto funciona ao nível dos cuidados primários. Nós temos equipas onde os utentes, quando precisam de cuidados mais especializados, são referenciados para as equipas das SCCIs e as equipas das SCCIs têm uma equipa multidisciplinar que dá todas essas respostas, não é? Claro que se o assistente social vai fazer uma visita, ainda há bocado estávamos aqui a falar sobre isso com a Dona Rosa, que teve a visita do médico, assistente social, enfermeiro, não é? Todo este serviço, não é? O assistente social dá logo à partida a indicação com um conjunto de medidas do foro social para aquele cuidador ir procurar e explica da melhor forma. Contudo, se calhar há pessoas que se explicam melhor que outras, ou também podemos pensar, há pessoas que percebem melhor que outras, pronto. E nem sempre a informação chega lá. Também sei que nós temos um sistema muito burocrático, porque se precisa de apoios técnicos para as fraldas, tem que ir ao médico, pedir um documento, a dizer que aquele senhor tem dependente. Se precisa de pedir um maior acompanhado, tem que ir ao tribunal e à segurança e tem que fazer todo esse percurso. Mas porquê que, por exemplo, não diziam à senhora para ir para o apoio O judiciário? que acontece Vais muitas, à apoio judiciário para ser um o que advogado, acontece até muitas ajudava. vezes é que os cuidadores, e isto é um novo paradigma, e que nós vamos ter que pensar nisto, é um novo paradigma, é que os cuidadores são idosos. Porque se nós tivéssemos um cuidador mais jovem, mais capaz, conseguia. Nós temos cuidadores idosos e muitas vezes, muitos deles, sem alguém na família que possa ajudar neste percurso. E agora veja só, desculpa, Você vê que Rafael, nós há uma temos um gabinete, enfermeira- não é que dá aqui alguma resposta, não é, doutora Daniela? Relativamente aos cuidadores que Há já... informação, Sim, não é? O doutor- a intenção é realmente podermos informar. Eles de formas estão bem informados, mas depois também parte também da formação da pessoa e do civismo de educação. Há uma enfermeira no prédio, acima, que eles já lá foram, antes de me virem tocarem à porta, foram à enfermeira. Acha que alguém, que a enfermeira alguma vez lá foi à porta, saber se o senhor está a comer, se não está a comer, se está a dar a sopa à Eu senhora, acho que estamos como a agora pária? a começar esse trabalho aqui em Braga. Eu sou sincera, desde que começamos as nossas reuniões, que são de diferentes parceiros, e envolve agora a ULS, mas até agora era a SES e o Hospital de Braga, município, Segurança Social e os diferentes intervenientes. Porquê? Porque, na verdade, quando se coloca no cabeçalho, como é que tu disse, meter a ação para... Maior acompanhado. Para maior encontrava acompanhado aqui com a fotografia. aquilo é um tópico que quem está Ah, na tá lá, área claro. já sabe o que é que quer dizer, Claro. mas quem não está, o que é isto? Ou Nem que eu sabia vou- o que era. nem que eu vou dirigir. E o trabalho que agora se começa a perceber é que realmente temos que, às tantas, entre todas as entidades e todos os parceiros, começar e de certa forma a uniformizar para que as coisas sejam mais simplificadas para todos e que toda a gente saiba do que é que se está a falar. E um trabalho também foi iniciado que é criar do género de um fluxograma, que é para toda a gente se entender e saber, ok, por onde é que devemos começar. E quando há pouco a enfermeira Paula falou de começar pelos enfermeiros de família, foi essa a conclusão que chegamos no outro dia. Sim. Às tantas, primeiro direcionar para os enfermeiros de família, independentemente de ter ou não o estatuto, porque mesmo quem não tem o estatuto não deixa de ser cuidador, e se eles nunca forem procurar estatuto, não tem mal nenhum, porque não é crime, Claro. a pessoa não tem Mas que podem ter... usufruir de outros recursos. Sim, é isso. Mas o que é certo é que não deixam realmente de ser cuidadores e precisam de estar sinalizados, porque um dia mais tarde acontece alguma coisa e na verdade não se pode agir com a... Este desgraçado só posso... Digo. Lá. Tudo bem? Há aqui uma questão que também acho que nos estamos, de certa forma, a esquecer. Ou pelo menos podemos considerar nesta Não estou a ouvir, está bem? nesta análise. Sim, sim.
por um lado, esta questão do envelhecimento não é? Estamos em cima do acontecimento, nós estamos a viver um envelhecimento progressivo da sociedade e, portanto, cada vez mais temos pessoas com 80, com 90, que efetivamente estão um a ser o cuidador do outro. E, por outro lado, prolongar muito mais o tempo de vida e nem sempre o tempo de vida com qualidade. E também é verdade que muitas vezes não há esta consciencialização nem preparação. E eu acho que aqui é que está o cerne da questão. Sim, É sim. que em Portugal há pouca informação e pouco interesse na informação. E as pessoas vão empurrando sistematicamente ao longo da vida os problemas com a barriga. Depois há de ser o que Deus quiser. Depois alguém há de resolver. E os filhos, muitas vezes, e os pais muitas vezes não se deixam ser ajudados e os filhos também não estão interessados em ajudar. E, portanto, empurra-se a barriga e depois os outros é que têm que resolver. Nós vemos muitas situações, sou enfermeira para quem não conhece, no hospital, em que efetivamente as pessoas, alguém há de resolver. O Estado tem que resolver. Os enfermeiros, os médicos, as assistentes sociais, e não há respostas. Portugal não tem, assim como leva muito dinheiro para os bancos e para as EDPs e para as TAPs, não investe em medidas de acompanhamento social. Sim, E, portanto, isto é culpa de ninguém e é uma terra de ninguém. Ontem Por outro lado, por desculpa. outro lado, os profissionais têm que perceber, e nós, infelizmente, a nível do governo, temos o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Saúde, e hoje em dia estes problemas tinham que ser no Ministério Conjunto, porque só a nível social e de saúde é que se podem encontrar estas soluções para estes problemas. E, portanto, não adianta andar aqui a dizer não há, quando efetivamente não há, efetivamente, mas acho que não há vontade política também de investir nestes problemas. E isto só nós, sociedade, e só quando estas cadeiras estiverem todas cheias e este auditório for pequeno, é que eventualmente vai haver medidas e mudanças nesta área. Porque enquanto não nos adianta acusarmos uns aos outros, a nossa responsabilidade passa em estar presente, em trabalharmos em parceria e criar. E só para terminar, acho que este grupo das UCCs, eu sou profissional de saúde, mas precisa de publicidade, precisa de marketing para a comunidade saber que há este recurso. Sim, Porque nós também não sabemos. Isto que a enfermeira Elizabeth falou é muito importante e realmente cada vez mais articularmos e ver as redes de parceria. Ontem à tarde eu estive numa ação dinamizada pelo município, que foi criado o plano para a longevidade, a propósito realmente daquilo que é todos nós, no fundo, trabalharmos desde cedo, desde pequenos, numa educação para a longevidade e para nos prepararmos com o tempo e não quando as coisas acontecem, agora o que é que vamos fazer. E precisamente ontem também acabei por puxar o assunto, a importância de um casamento entre a área social e a área da saúde, para realmente se olhar para o todo e conseguirmos colocar todo o contexto integrar. Sim. Uma vez que estamos aqui em partilha, deixe-me partilhar uma questão pessoal, com muito orgulho, também fruto deste caminho que tenho feito nesta área, mas tenho aqui ao meu lado a minha mãe. O meu pai foi cuidadora, é ex-cuidadora, foi cuidadora do meu pai durante muitos anos, em parceria. Fizemos de facto, só conseguimos cuidar do meu pai em casa porque trabalhámos em equipa, porque eu ajudei a minha mãe e a minha mãe ajudou. Durante muitos anos, houve um empurrar da barriga, porque havia uma casa de família numa aldeia que não era de vontade aliar-nos dos bens, mas foi essa a opção. Os meus pais vieram viver para o meu prédio, foi possível acompanhá-los. Hoje a minha mãe está bem, está de saúde, completamente autónoma, mas já fez uma procuração, no sentido que se alguma coisa lhe acontecer, as filhas podem gerir tudo bem. Portanto, há aqui uma preparação e efetivamente nós temos hoje em dia meios de um dia o que for necessário resolver. Não é preciso já o maior acompanhado, não vou precisar de tratar disso, porque a minha mãe já tratámos de todo o processo burocrático para um dia eu poder... A articulação, por exemplo, com o núcleo. E isto é preciso as famílias falarem os filhos estarem informados e os pais aceitarem a ajuda, porque na verdade às vezes os pais também não querem ajuda, não é? Não entendem isto. Se calhar há uns anos era difícil, mas se nós falarmos disto
com as pessoas idosas e da forma como for falado, já estás a pensar que já estás a querer que eu morra, já e também, na verdade, é verdade que muitos filhos também se apoderam dos bens dos pais. Não tenho as Tem que haver dúvidas. respeito mútuo, É. tem que haver este. Felizmente, lá está, eu digo hoje que sou uma sortuda e sinto-me grata de facto por este caminho e por estar de uma forma aberta, e acho que a minha mãe sente bem, está aqui a falar sobre isto. Nós temos aqui alguém que quer falar, mas o interessante, vai já falar, desculpa que estamos. O interessante que está a acontecer aqui no Ciclo de Conferências de Cuidadores, e já na última sessão falei sobre isso, e isto também é muito importante, porque acabamos de fazer chegar a mais gente, é realmente este trabalho e estas ações dirigidas aos que cuidam dos cuidadores. Sim. Porque se todos nós realmente que estamos ligados a cuidadores, mesmo que os próprios cuidadores Também não possam vir cá ou que haja essa incompatibilidade de cá chegar, mas se todos nós houver um alinhamento, soubermos do que é que estamos a falar, soubermos para onde é que temos que encaminhar, realmente a linguagem será apenas uma e muito facilmente conseguimos cada um dentro da sua área, no seu local, orientar melhor. E a Dona Glória está de parabéns porque hoje está cá connosco. Passa o aplauso. É a primeira vez que a Dona Glória vem e espero que continue a vir, agora numa posição de ex-cuidadora, mas que realmente se lembre que a Glória está cá para mais uns 20 anos e tem que dar saúde e vida aos seus 20 anos seguintes, pode ser? Pronto. Agora, relativamente. Isso posso só queria falar, sim. Peço desculpa. É que a segunda questão eu não respondi. Ia Sim, remeter ali para. Olha. Mas peço desculpa, porque eu sei que já está uma série de tempo à espera. Deixe-me Tinha só. colocado Está a uma ver? segunda questão, não era que eu ia remeter para os. Deixa-me só dizer. Sobre a colaboração com a Câmara, nós temos trabalhado em parceria com a Sim. Câmara Municipal Sim. e estamos a criar sinergias, mas estamos no início deste processo, mas penso que vai ser daqui um trabalho interessante, porque quando nós começamos a trabalhar com o município, percebemos que o município estava a trabalhar num caminho diverso do nosso e agora estamos a trabalhar em Peço conjunto desculpa. com Como é que se chama? Porque assim. João Paulo. João Paulo. Isso é João Paulo. Pronto. Mas trabalha na Não Câmara. vai meter um processo. Aguarde, que eu vou precisar muito de si. Não há sede. Não há SES? Aqui agora já não é a sede. Agora não é a SES. Mas está. Está no ar. Mas em qual é que está? Ou ele é o ACES é só um? Não. Agora é o LS. Agora é Sim. só um. Agora é Peço desculpa por esta. Embora. Pronto. Porque eu já digo. Oh, senhor enfermeiro, desculpe. Eu já digo que eu sou presidente de. Outra coisa que também fica no ar. É preciso, as OLS agora, que acho que é assim a designação definitiva, precisam das comissões de utentes. E só há duas, aqui em Braga só há duas, da Bracara Augusta e de. que ela é 7 fontes, certo? Sete Fontes e Bracara Augusta. Não. E a nossa. Sou eu a presidente, a Márcio Mendes. Então há 3, porque eu sei que há 3. 7. Então é até. Não, e Bracara Augusta tem uma comissão de utentes. Não, tinha. Já não tem? Pois. Eu só fico com 2. 7 Mas fontes teve. e a Maxi Saúde. Mas teve. Oh, Também tem. Também tem? Sim. Igual para Igual. O altar, a doutora Cláudia, não sei, porque eles até queriam falar comigo, estou aqui, acho eu, mas pronto. Isto também é importante, para que a voz dos utentes também se sinta, porque aos os utentes, nós também acabamos por saber ou sinalizar é o que nós estamos a fazer. Claro que, e isso eu peço a ajuda dos enfermeiros e de todos, façam-me chegar a mim ou façam-me chegar qualquer coisa, porque eu posso também estabelecer uma parceria com a Ordem dos Advogados, no sentido de encaminharem para advogados específicos nesta área, ou quem queira, um grupo que queira trabalhar e fazer-se como acabaram por fazer a consulta jurídica, que é gratuita, e eles estão e encaminham, e essa é uma parte que eu retiro de vocês, porque, por exemplo, como eu lhe disse, está aqui, está bonito, um escrito, está a ver, mas diz aqui, autocarro do Cabo, Braga Esposente Cidade às 8h10, autocarro para Barcelos, Braga-Barcelos, depois, isto tudo, tem que requerer o atestado de incapacidade de multiusos, tem que pedir ao médico de família e depois requerer ao Ministério Público o Estatuto Maior Acompanhado. Quem é com 85 anos?
muito bonito, acredito que ela fez um esforço hercúleo, mas e depois, quem dá seguimento a isto? Vocês têm como papel informar. E informa. Contudo, nós não temos apoio jurídico nem ninguém que possa Não. depois desenvolver esse trabalho Mas o como que eu estou a os dizer utentes. Eu percebo a Entende? dificuldade. Olha, vai já, a Contudo, Segurança Social nós começa temos a a obrigação politizar. de dizer assim, os recursos são estes. O que pode usufruir é disto. E deve dirigir-se com estes papéis a esta e aquela Certo, instituição. é só isso. Contudo, nós, enquanto Serviço de Saúde, depois essa parte não é connosco. Certo. Mas fica aqui outra abertura para. Pronto, mas eu faço Uma a necessidade. canalização da Comissão do Tempo, cada um deve, e a Ordem dos Agora Advogados. queria colocar. Ai, desculpa. Peço desculpa. Temos livro de reclamações. Bom dia. Eu sou professor, também tenho formação em gestão autarca, é muito simples. O que eu venho aqui vim ouvir, não é? Em primeiro lugar, é preciso descentralizar estas atividades pelo Conselho. Isto é uma tendência geral aqui no Conselho, é tudo muito concentrado no urbano, no citadino, e temos que começar a mudar isso. Sim. Já não até já está um bocado desenquadrado da própria realidade do Conselho, que está a envelhecer, há freguesia já que sabem receber estas atividades, portanto eu queria deixar esse apelo. A outra é, não sei se a associação vai convidar os cabeças de lista, podem convidar os 17, não é? Era importante fazer um debate com estas figuras da política, há 2 meses atrás. para saber, até um bocadinho para os embaraçar. Isso. Eu concordo. E E, podem me chamar a mim, E porque eu enfrentar ponho bombas em todo lado. com Venham eles. Sim. Eu venho, pronto. e por fim, Olha eu com o meu feitio. a questão da escola. A escola pública está em colapso, não é? Quer nos currículos, quer nos recursos, também não tem recursos suficientes. E isto é um problema também cultural e educacional. O que nós estamos agora a viver é o resultado também do que foi feito na escola nos últimos 30 anos, 25, 30 anos, falhou completamente na abordagem desta questão social, humana. Eu há A bocado escola está ia. muito desumanizada. Sim. Atenção. Está Começa logo robótica. na educação pré-escolar. Está mais robotizada. Aquilo é tudo. Mas nota-se este fosso, à data de agora, nota-se este fosso realmente em todas as vertentes. Nós realmente puxou o assunto agora aqui de escola e existe eu não sei se foi uma pandemia que veio piorar, não sei se foi o acesso aos ecrãs em todo lado, se formos a falar no caso das escolas, porque realmente o humano e a dita relação, que é aquilo que nos caracteriza, está perdida. E o que é certo é que não tendo havido uma preparação, agora há aqui algo que nós percebemos não está a funcionar, como é que vamos corrigir isto? E o corrigir já são muitos danos causados que eu não sei como é que se consegue repor alguma norma, nem sei o que é normalidade neste Há momento. bocado, quando a enfermeira Elizabeth falou daquela. Sim, Sim, claro. Eu ia só dizer que há bocado, quando a enfermeira Elizabeth falou deste percurso que fez, de preparação, eu pensei imediatamente assim: tudo bem, mas nós não estamos preparados para isso. E passa muito por aquilo que acabou de dizer, não é? Nós não temos ainda cidadãos preparados para encarar o envelhecimento desta forma e a relação com os outros até desta forma. Está muito mal. E é preciso fazer aqui um percurso que vai durar muitas gerações, que não vai durar. A sugestão lá chega aos professores. Sim. Para além da educação está mal e começou mal numa situação. Os agrupamentos de escolas. Começou a aldeia que ficou sem o professor, sem a escola fechada, para isto e para aquilo, o aglomerado nas cidades, A centralização. a família, o conceito de família, o que ele alterou ao longo dos tempos, a relação entre pais e filhos, avós e netos, isto passou tudo. Se calhar eu sou da geração mais velhinha, que fui educada a tratar dos meus pais, os filhos tratavam dos pais. Havia a junção familiar,
experiência, eu fui cuidadora desde que nasci. A minha avó teve uma queda com 28 anos, paralisou a minha mãe. Nunca pôde sair de casa para tomar conta do meu pai. O desgraçado do meu pai teve que sair da casa dele, veio para a casa do meu pai, também nunca, quem casa quer casa. As casas também eram